A roça aqui, ó. Pense no tempo que tá aí sem eu plantar ela. Por quê? Porque o cara atrasou a arrancação. Tá aí até agora aí. Aí, ó, estou arrancando essa daqui. O cara disse que não tinha ajudante, não tinha trabalhador para trabalhar. Já vinha aqui já nesse canteiro aí. Aqui, ó, como é a bocada, ó. Ah, o cara tem que balançar os ovos. Os caras lá no sul arrancam sem balançar os ovos, né? Ah, nós é aqui assim, ó. Olha. A macaxeira tá boa, viu? Tô com outros cabos ali. Se eu não arrumasse esses trabalhadores aí, não ia fazer não. Aí deixar para plantar quando? Aí talvez já plante igual com essa outra daqui. Esses compradores estão com um basculho, viu?